Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriam Mendonça e sou professora da classe de primários. E é uma classe que abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E aí, vamos começar? Tá animado? Paz do Senhor, queridos. Já chegou a nossa nona aula. Nossa, ainda estava na oitava. Nossa nona aula e a história de hoje é maravilhosa. Não que as outras não fossem, mas a aula de hoje é muito especial, fala de algo muito especial que eu e você adquirimos pela misericórdia de Deus, né, que é ter Jesus. A nossa aula de hoje tem como título A História da Pérola. A leitura bíblica hoje está baseada em Mateus, capítulo 13, versículo do 45 ao 46. Uma parábola muito curtinha, mas de um poder e de uma precisão muito grande. Né? Como sempre, as nossas pré-aulas têm o apoio do ITEC e da Assembleia de Deus aqui do campo de Criciúma, com parcerias da DC Kids. O que é a DC Kids? É o departamento das crianças do campo também daqui de Criciúma e com o apoio da Escola Bíblica Dominical. Sem essa parceria, sem esse apoio, jamais conseguiríamos chegar até aqui. Porque a sabedoria e a graça vem pela palavra, em ouvir a palavra. E a gente escuta onde? Nos cultos, mas principalmente na escola bíblica dominical, ou a escola bíblica, não importa o dia. Mas o importante é você estudar a palavra do Senhor. Preparando a minha aula, professor, você que está chegando agora, novamente eu vou estar explicando a importância de você preparar uma boa aula. E uma boa aula, ela tem um segredo. Não adianta caderno, não adianta visual, não adianta habilidade, não adianta tantas coisas que a gente acha que os recursos é o suficiente. Não. Sabe como é que se faz uma boa aula? Faça tudo com amor. Sem amor, professor, não tem como. Sem amor, você não consegue fazer uma boa aula. Então, aprendemos, preparando a minha aula, tudo o que possamos fazer. Que façamos tudo para a glória de Deus. Que façamos tudo com amor. Seja desde um recorte de papel para colocar na salinha ou para dar de lembrança, não importa. O importante é que faça tudo com amor. E aí, preparamos uma excelente aula. Vamos lá, continuando? Vamos para o nosso plano de frequência. E aí está nosso panorama do nosso plano de frequência. A primeira aula nós falamos sobre o grão de mostarda, a segunda aula foi do semeador, a terceira da parábola da rede, a quarta nós falamos sobre o valor, a quinta foi do amigo, a sexta foi das 10 virgens, depois nós falamos, a quinta, desculpa, tá certo a sexta. Depois nós falamos da ovelha perdida, os dois fundamentos, as duas casas, né, na rocha e na areia, e hoje chegamos na parábola da pérola de grande valor. E aí eu fiz o panorama preto e branco para você imprimir, tá lá no Google Drive, é só baixar no Drive, pode abaixar e imprimir, colocar como selo, botei de 2 tamanhos, para você imprimir para dar para sua criança, ou também para você imprimir e colocar como selos. Então tem 2 tamanhos. E aí eu fiz o colorido, né? Tá lá bem bonito para você poder entender. Ok? Lindos, né? E aí chegou, olha que legal o nosso panorama. Alguém te ama. Quem será que te ama? Quem será que me ama? Já começamos a aula falando apenas no panorama. O panorama termina com ama. Alguém me ama. E aí eu me lembro, sabe do que, professor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho precioso para mim e para você. Por isso que temos que fazer uma boa aula. Por isso que temos que dar sempre o nosso melhor. Por isso que precisamos sempre estudar a palavra do Senhor. E aí no panorama já começa a nossa aula. Você está vendo os visuais aqui em cima? Fiz o nosso panorama. Aqui você pode olhar para mim. Olha só. Fiz em EVA, ó, com uma pérola de grande valor. Você pode estar apresentando para as crianças, para elas colocarem na mão, vão sentir a textura. Muito simples, fiz de EVA e bola de isopor. Né? Pintei e preenchi. Ficou lindo, né? Você pode fazer assim, como também você pode dizer, mas eu não trabalho com EVA, o que eu vou fazer? Gente, tá lá.
É só imprimir, entendeu? Você pode estar tirando e botando aqui na frente e esperando as crianças. Deixou de dar a boa aula? Não. Deixou de fazer uma decoração? Não. Então, você viu, professor? Você pode estar fazendo o panorama, né? Imprimindo e colocando atrás de um suporte ou em cima do suporte, ok? Então, tá lá também para você imprimir e fazer o seu panorama. Continuando, ponto central. Jesus é o maior bem que podemos ter. E aí, professor, você já começa falando. Fizemos o panorama e a palavra lá do panorama tá ama. Alguém me ama. E aí, começamos logo com o ponto central. Jesus é o maior bem que podemos ter. Ele me ama. Ele te ama. E aí você já começa a conjugar. Vamos brincar de português? Vamos brincar de falar do verbo amar? Será que alguém te ama? Será que alguém me ama? Por que alguém deve me amar? E aí você já começa a falar do ponto central. Jesus é o maior bem que podemos ter. Continuando. Memória em ação. Como a história de uma pérola. Está ali um colarzinho de pérola, né? De vários tamanhos, onde diz, portanto, põe em primeiro lugar a sua vida e o reino de Deus. E aquilo que quiser. Mateus 6,33. Continuando, também coloquei. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que lindo, professor, saber que nós estamos na palma da mão do Senhor. E aí esse visual, assim, fala muita coisa, né? Como somos bem-aventurados, como somos privilegiados de estar na mão do Senhor. Aí você pode falar com as suas crianças, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo o quê? A segurança, a proteção, o conforto, o carinho, tudo é acrescentado quando estamos na palma da mão do Senhor. Como estamos falando de reino, novamente, olha para mim, estão vendo essas coroas? Estamos falando de reino. Professor, precisamos trabalhar principalmente os elementos da história. Uma boa escola, uma boa aula, contar uma boa história está voltada a prestar atenção nos elementos. E um dos elementos dessa história fala do quê? Que o reino de Deus é semelhante. Então, se é reino, nós estamos falando de um lugar onde tem príncipes e princesas, há um rei sobre todas as coisas, né? E há um lugar para se chegar. De que forma nós podemos chegar? Através de um grande mapa. E esse mapa começa falando de endereço. E aí nós estamos falando de rei. Olha só, podemos nossa plaquinha de novo. É muito importante você... Essa plaquinha nos acompanhou durante muito tempo e vai nos acompanhar. Estamos falando de rei, de reinado. Então, estamos falando de coroa. Fiz no plano da salvação. Falamos do amarelo, rosto de ouro. Já estamos falando da linguagem da criação. Deus fez homem e mulher. Precisamos falar muito sobre isso, né? Jesus, né, o vermelho, que é o sangue, nos tornou alvos como a neve e devemos crescer dentro da vontade soberana de Deus, né? Crescer na presença de Deus, tanto na palavra quanto no conhecimento. E aí nós temos o quê? O plano da salvação. E aí coloquei algumas pessoas, né, que fazem de encontro hoje a nossa aula. Nossa aula hoje vai falar de um comerciante. A Bíblia não diz se esse comerciante era branco, era negro, né? E aí a gente está falando sobre que Deus não faz acepção de pessoa. É muito importante você estar trabalhando com isso, com esses conceitos, né? Porque Deus ama todo mundo de forma igual. Ou mulher, né? Não importa se você é menino ou menina, Deus quer te usar, Deus quer te salvar, porque você é especial. Continuando. E aí, vamos colorir. Esse é um momento muito maravilhoso, né? Que todo mundo fica esperando, né? O momento de colorir. E eu tenho certeza que os meus alunos não são diferentes dos teus alunos, professor. Eles adoram essa fase de colorir. Então, eu trouxe coroas, né? O reino de Deus. O rei é Jesus, né? Trouxe a nossa temática, que hoje a nossa temática fala de uma pérola de grande valor. Dentro também do versículo a ser trabalhado, e o livro da vida, que a gente jamais pode deixar de lado, que é a palavra do Senhor. Continuando,
Dentro da história de hoje, a Bíblia nos conta que aquele comerciante vendeu tudo que tinha. Então eu fiquei pensando, o que será que ele tinha? Ele tinha muitas coisas, porque ele era um comerciante, alguém de posses. Então botei ali uma fazenda, né? Botei dinheiro, que está de acordo com a história. Botei pedras de ouro, porque eu trouxe hoje, para você ver aqui, ó, pedras. Uma barra de ouro, né? Que fala de valor. E um coração. E ali, apenas um caminho levará o homem à pérola de grande valor. Vamos ajudá-lo. E aí, você pode estar imprimindo e dando, tanto botando na pastinha ou dando de lembrança para as crianças. Momento de louvar, é a parte que eu gosto também. Vamos louvar ao Senhor. Então eu trouxe um hino da Elisa Amorim, Minha Vida Eu Te Dou. Jesus, minha vida eu te dou, te convido pra morar dentro do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura minha mão. Lindo esse hino, né? Jesus, a minha vida eu te dou. Precisamos dar a nossa vida. Se a gente não tem bem maior do que entregar tudo que a gente tem nas mãos do Senhor. Esse hino é muito lindo. Nesse momento você também pode utilizar esse momento, professor, para fazer um apelo, para perguntar o que temos entregando para o Senhor. Será que a gente entregou realmente a nossa vida? Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, esse é o momento. E aí você pode estar fazendo um lindo momento de reflexão com as suas crianças. Continuando, trouxe hoje uma lembrancinha. Fiz para os meus e achei uma ideia muito legal. Então eu trouxe também para você, professor. Novamente mostrei, ó, a minha eu fiz de EVA, mas também fiz para você entregar para o seu aluno de feltro. Lá na minha igreja, na minha classe, eu vou entregar essa lembrancinha para eles saberem que existe algo muito precioso. E o que será tão precioso? Então eu fiz essa conchinha e coloquei ali no final da pérola, que você vai ver depois, né, a palavra Jesus. E aí entra no momento de reflexão. Uma dica que eu trouxe hoje. Como a gente cantou aquele hino, como a gente já preparou o coração das crianças também, é uma questão de 5 minutos, a gente sabe que a gente tem um cronograma dentro da escola dominical muito curto. Então, cada minuto é muito precioso. Então, eu trouxe esse versículo para a gente, depois daquela música, a gente começar a trabalhar um pouco mais, de forma diferenciada, no coração da nossa criança. Por quê, professor? Porque às vezes pode ser o último dia dela estar na tua sala. Talvez foi a primeira vez e última que ela vai estar ali. Você não sabe nem os dias, nem quanto tempo aquela criança terá na presença do Senhor, ou você terá uma outra oportunidade. A Bíblia diz que cada minuto é muito precioso e devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos deu. Então eu trouxe esse versículo para você perguntar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que tem no meu coração? O que eu posso oferecer a Deus? Aquele negociante, ele buscou tantas coisas, algo bem tão precioso como a gente vai ver. O que será que está? Como é que está o meu coração hoje? O que está precisando para Jesus entrar? Será que existe alguma coisa que impede de Jesus entrar no meu coração? E aí você já vai estar explicando um pouquinho da importância de amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe maior bem, não existe valor maior do que amar o Senhor. E amar o teu próximo como a mim mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu vou convidar ele para vir para as próximas aulas. Se eu amo o meu próximo, eu vou convidar para estar na minha igreja, junto com as minhas professoras. Eu vou convidar para participar das atividades da igreja, do departamento infantil, né, da escola bíblica. Então, de que forma eu amo o meu próximo? Eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Então, se eu amo, será que eu preciso pedir perdão? Porque para Jesus entrar no meu coração tem que estar limpo. Como é que está o meu coração? Será que Jesus hoje pode entrar no meu coração? E aí, depois de tudo isso, você vai poder dizer:
Faça parte do reino. Agora você já faz parte do reino. No momento que você tiver uma criança que aceitou Jesus, naquele momento eu trouxe esse desenho para você imprimir e entregar para ela. Agora você já faz parte do reino. E você abraça bem forte e diz: seja bem-vindo ao nosso reino, ao reino celestial de Jesus. Continuando, explorando as Escrituras. Já chegamos na metade da nossa aula, quase finalizando. E o que nós aprendemos hoje na aula? Nós aprendemos que, assim diz as Escrituras, outro sim, o reino de Deus é semelhante a um homem que negociante, que buscou boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Professor, olha só, trouxe para você uma caixinha e forrei. Ali disse que ele tinha muitos valores e ele tinha boas pérolas. Não disse que ele não tinha. Fiz uma caixinha de joia, pintei de dourado e trouxe algumas pérolas. Pérolas de vários tamanhos. Diz que ele também tinha boas pérolas. Então, ele tinha muitas coisas, mas nada disso preenchia. Ele tinha, talvez, joias. Olha só, peguei pedras, né? E fiz como joias. Você também pode mostrar. Tudo isso ele tinha. Muita riqueza. Mas nada preenchia. E disse que aquele homem começou a procurar. E quando achou, eu imprimi algumas notas. Ele tinha muito dinheiro. Olha só, professor, você pode estar imprimindo também algumas notas. E disse que ele foi, vendeu tudo. Hoje nós colocamos, tem muitas crianças que colocam seus valores num tablet. Vamos conectar as nossas crianças para a realidade de hoje, professor. Num celular. Onde será que está o nosso valor? E diz que ele foi, procurou e vendeu quando encontrou. O que nós aprendemos na lição de hoje? Que o ser humano vive insatisfeito e constante. E essa geração Y e Alfa, que é a geração dessa época das nossas crianças, não consegue se satisfazer por muito tempo com algo. Vivemos e percebemos o quanto nossas crianças são insatisfeitas. E aquele comerciante não era diferente. O negociante também. Ele estava sempre em busca de algo mais. Não estava satisfeito com o que tinha, pois sentia que algo ainda lhe faltava. Quantas pessoas acreditam que ter joia, ter dinheiro, ou ter um tablet da última geração, ou ter um celular da última geração, vai satisfazer? Onde está o nosso coração? Continuando. Ele buscou boas pérolas, então percebemos que ele tinha já. No entanto, queria encontrar uma grande pérola, pois o que tinha, o valor, não era compatível com suas necessidades. Muitas pessoas acham que ter bens materiais, ter graduação escolar, ter fama, ter sucesso, é ter felicidade. Mas percebemos nessa parábola que nada preencheu o seu coração. Assim também, professor, pergunte para os seus alunos: será que ter um tablet bem potente vai me fazer feliz? Será que eu ter uma boa faculdade vai me fazer feliz? Será que eu ter fama, sucesso, ter dinheiro, ter bens materiais, isso vai preencher o meu coração? Pergunte para a sua criança. E aí, continuando, nos diz: nada preenchia o coração daquele homem. E estava sempre em busca de algo maior. E essas coisas são corruptíveis, logo perde valor. Professor, precisamos explicar para as crianças que hoje esse tablet de grande geração, daqui a 2, 3 meses, já não tem tanto valor. Talvez o dinheiro seja tão bom, mas pode se desvalorizar. Talvez essa caixinha de joia pode ter muito valor, ter ouro tem valor, mas tudo isso aqui, neste mundo, ele perde valor, porque são coisas corruptíveis, coisas que perdem o valor. Mas será que existe algo que não tem valor? Algo que é acima de tudo? Sim. Mas a Bíblia também nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 20, verso 7. O que tem valor? Tudo isso é perecível,
mas aquele que faz menção do nome do Senhor, esse que crê, que confia, esse sabe onde tem valor. Continuando, o que é valor? O que ele tinha já tinha valor? O negociante procurou muito até achar. E ele achou. E quando achou, ficou muito surpreso, pois o que ele buscava era uma pérola de grande valor. E essa tinha um valor e era incorruptível, preenchia todas as suas necessidades. E ao encontrar, vendeu tudo o que tinha e renunciou para conseguir o que precisava. O que precisamos renunciar? Ele tomou posse da salvação. A salvação é um tesouro que não podemos perder. É um tesouro adquirido. A Bíblia diz que Deus nos deu de graça. Aqui está o grande valor. Jesus é o Rei que nos deu a salvação. A maior pérola que aquele homem poderia encontrar de maior valor era Jesus, o Rei dos Reis. Finalizando a nossa aula, a pérola de grande valor é Jesus. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Precisamos crer e entregar tudo, inclusive a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, nós entendemos que ter Jesus é ter valor. Quando nós temos Jesus, não tem preço. Porque Jesus, Ele é fiel. Quando nós entregamos tudo na mão do Senhor, na mão de Jesus, nós sabemos o quanto Ele pode nos abençoar, o quanto Ele é fiel para nos guardar. E esse é o principal. Ter o nosso nome no livro da vida não tem palavras. Porque quando nós entendemos que foi por amor que Jesus entregou a sua vida por mim e por você, nós entendemos que temos uma casa no céu. E essa casa, e aí você termina, professor, precisa que eu e você anunciamos Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O evangelho é toda criatura, porque todos eles têm valor. E olha só, professor, ainda dá tempo de você e suas crianças fazer um baita de um evangelismo, convidá-los para estar na próxima escola dominical e se tornar amigos. Só os amigos entendem que a maior riqueza é ter Jesus. E quando eu entendo que a maior riqueza é ter Jesus, você pode dizer, todos nós somos ricos. Todos nós temos Jesus. E quem não tem Jesus precisa se tornar amigo. E ainda dá tempo de você convidar mais alguém para a sua escola dominical. Como eu falei, professor, isso são dicas que você pode estar usando. Essa parábola fala muito do reino de Deus. Essa parábola fala que o grande valor é ter Jesus. A maior riqueza é poder dizer que Jesus é nosso amigo. E quando nós somos amigos de Jesus, tem tempo de eu anunciar para aquela criança que ele é muito importante para Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma boa aula, te prospere, te dê sabedoria, graça e unção. E que essas dicas sejam preciosas para você, porque a maior riqueza é ter Jesus. Deus os abençoe.